O livro escrito por um prêmio Nobel da literatura que fala da possibilidade de um ditador fascista na Casa Branca. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Esse é meu canal no YouTube, eu te convido já a se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like, o seu joinha no vídeo, compartilhar, participar do vídeo a partir dos seus comentários, deixando as suas dúvidas, as suas conclusões, a sua opinião, enfim, a gente pode estar batendo um papo aqui pelos nossos comentários. Dentro da possibilidade, eu procuro responder a todos. E hoje nós vamos conversar sobre um livro, escrito em 1935 e que antecipa algumas preocupações que já vieram à tona ali em 2016 e certamente nos próximos meses também poderá ser aventado novamente. Estou falando de Não Vai Acontecer Aqui, de Sinclair Lewis. Sinclair Lewis é um escritor, inclusive prêmio Nobel de Literatura, que em 1935 acaba escrevendo essa narrativa e, para quem não leu ainda, aproveite. Mais do que falar sobre a possibilidade de um ditador, um tirano fascista na Casa Branca, ele é uma ótima narrativa para tratar sobre o funcionamento tanto dos pensamentos totalitários quanto das análises das massas, dos comportamentos das massas. E aí aqui é um detalhe bem interessante: esse livro foi escrito em 1935, enquanto se acompanhava em todo o mundo a ascensão do nazifascismo na Europa. E esse livro ele vem justamente como uma resposta e uma preocupação do autor em relação às admirações, ao crescimento de grupos com tendências ou com pensamentos alinhados ao nazifascismo na América. E justamente o título aí já é bem emblemático, de Não Vai Acontecer Aqui. O Sinclair Lewis nos entrega uma distopia, um olhar distópico para aquilo que ele concebe como algo negativo, algo pejorativo, algo que não deveria acontecer, inclusive. E isso é a distinção entre a utopia e a distopia, porque a distopia é o vendo aquele mundo que acaba acontecendo, mas ele é uma forma negativa, e o autor justamente vai trabalhar nas bases. Não vou entrar nem no mérito aqui se os Estados Unidos é ou não a maior democracia do globo. Eu tenho as minhas dúvidas e tenho as minhas querelas, até porque democracias que apoiam ditaduras, e serve para o Brasil, para qualquer outro lugar, a gente teria problemas quanto a isso. Aí não vou entrar no sistema de votação, não vou entrar numa série de questões que a gente poderia questionar esse valor, esse título geralmente conferido aos Estados Unidos de enquanto maior democracia, até porque é um país que a gente tem visto recentemente. Qualquer cidadão norte-americano que enfrentar o Estado vai descobrir um oponente tão forte e firme quanto a Rússia do Stalin, por exemplo. Snowden, Julian Assange, entre tantos outros, podem demonstrar isso. Mas enfim, não entrando nesse mérito, nós vamos falar rapidamente desse livro como dica de leitura para você conhecer, porque aqui a gente tem, primeiro, um dos interessantes políticos da literatura, quando a gente pensa, que é o Buzz Windrip, que é o candidato a presidente, que é um candidato que vai se mostrando popular a partir de um discurso populista e vai encantando as massas, e a partir de um processo eleitoral e a partir da democracia, e talvez aí um dos grandes feitos do Sinclair Lewis, que é justamente perceber coisas que já acontecem hoje. Muitas democracias estão ruindo, não por um golpe como aconteceram no Brasil nos anos 60, em toda a América Latina, com tanques, armas, mas aqui nesse livro, escrito em 1935, o Sinclair Lewis ele já demonstra como a própria democracia pode ser corroída de dentro para fora a partir do processo eleitoral, e ele faz essa análise muito bem. E aí o Buzz Windrip, ele é um candidato a presidente que vai se eleger, e ao assumir a Casa Branca, ele vai se constituir enquanto um ditador neofascista. Naquela época fascista, não tinha esse termo neofascista. Ele vai se constituir quanto um tirano fascista, totalmente apoiado pelas massas. E aí tem outro detalhe. Eu acho que vários elementos são importantes para a gente pensar na leitura deste livro. Primeiro, a qualidade, para quem leu já algumas obras teóricas relacionadas ao totalitarismo, ao autoritarismo, vamos pensar textos da Hannah Arendt, por exemplo, ou outros que tentavam entender e compreender ali o fascismo e o nazismo
na década de 30, nessa literatura, da forma como ele coloca o seu enredo, os seus personagens, ele traz muito bem essa compreensão das massas e dessa adesão às massas, né, a um projeto totalitário. E aí também um outro suporte que demonstra que justamente essas massas crescem a partir de uma determinada frustração, e quando Buzz Windrip assume todo o poder da Casa Branca, há uma inversão de determinada ordem, querendo ou não também é uma inversão do status quo, mas aquelas pessoas, os mais toscos que tinham dentro da sociedade, acabam sendo alçados ao poder, e a partir disso instalando toda essa tirania. Há também aqui a relação com o próprio corpo, porque tá a questão do fascismo e do nazismo com o corpo, com a atividade física, também vai ser trazida aqui, porque tem os corpos soldados e tudo mais, vai ser discutido nessa obra. Tem a questão das ações políticas, vai ter uma tentativa de resistência que se isola no Canadá, mas enfim, como leitura, é uma ótima leitura para a gente ver, refletir, pensar esse tensionamento, essa questão dessa lógica existente dentro das ideias totalitárias, e mais do que isso, a gente analisar de como isso se viabiliza dentro de uma sociedade, como o fascismo, o nazismo e essas ideias autoritárias e totalitárias são viabilizadas a partir da estrutura social. Por isso ele é uma ótima obra, é uma obra um tanto quanto diferente que a gente pode ver entre obras norte-americanas, que geralmente são muito adesivas ao ideário do sonho americano, que geralmente não colocam em xeque a sua própria democracia e a solidez dessa sua democracia pretensa, enfim. E este livro aqui, essa obra acaba discutindo um pouco isso. Essa obra coloca em xeque alguns elementos e, mais do que tudo, ela demonstra que, mesmo dentro dos Estados Unidos, a ascensão de uma política totalitária e fascista é possível. Este livro, já em 2016, com a primeira eleição do Trump, veio à tona, se tornou entre os mais vendidos e foi muito discutido. Provavelmente agora, com a reeleição e com um poder muito mais ampliado do Donald Trump, ele vai provavelmente ser trazido de volta à baila para o pensamento e a reflexão, porque essa é uma preocupação de todo o globo terrestre. A gente vê o mundo caminhando para a beira desse abismo novamente. A gente tem visto o mundo tendo uma cola, uma adesão a essas ideias autoritárias e totalitárias, a população tentando se redimir, se reencontrar dentro de seu Führer, de seu líder, a partir da indisponibilidade e incapacidade de discutir com os seus diferentes. Então não vai acontecer aqui. É uma ótima dica, uma dica de leitura. Dê uma olhadinha lá na nossa lista, no Listas Literárias, com a resenha do livro. Também já te convido para aproveitar, se você leu, se você conhece a obra, se tem intenção de ler ou não, se leria, e para quem leu, especialmente dizer aí se gostou ou não da obra. Fica essa dica sensacional de leitura aí para os próximos dias. Não vai acontecer aqui, de Sinclair Lewis. Eu acho que algumas leituras dos anos 30 e 20 ainda nos são essenciais, porque nos ajudam, infelizmente, a entender muito o nosso presente. Era isso, até a próxima, um grande abraço.